Olá, meu nome é Maria José, eu sou bolsista de iniciação científica pela FAPEMIG, sou autora deste trabalho junto com o pós-doutorando Luiz Tonaco, professores Gustavo Velasque Melentes e Alexandra Dias Moreira, sobre orientação da professora Mariana Santos Felizbino Mendes. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise do desempenho das medidas antropométricas para o rastreamento de dislipidemias na população brasileira. Afinal, o que é dislipidemia? É uma doença assintomática e subdiagnosticada, fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares e definida como um distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídios no sangue. Essas alterações podem incluir colesterol total alto, triglicerídeos alto, colesterol de lipoproteína de alta densidade baixo, que é o HDL, e os níveis elevados de colesterol de lipoproteína de baixa densidade, chamado LDL. Os níveis de lipídios na corrente sanguínea estão associados ao hábito de praticar exercícios físicos, de ingerir bebidas alcoólicas, carboidratos, gorduras e o controle de peso. Por isso, a dislipidemia é considerada um fator de risco modificável, porque existem formas de prevenir a ocorrência da doença e também de diminuir o risco de novas manifestações de doenças cardiovasculares. Sendo assim, ela poderia ter como alternativa de rastreamento as medidas antropométricas de adiposidade, que são não invasivas, de baixo custo, potenciais indicadores de risco cardiometabólico e são muito usadas como indicadoras do biotipo humano e da distribuição abdominal do tecido adiposo em excesso. A partir disso, o nosso objetivo é avaliar o desempenho das medidas antropométricas de adiposidade para o rastreamento de dislipidemias na população brasileira. Nós utilizamos dados de subamostra da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, na qual foram coletadas amostras de sangue para exames bioquímicos em indivíduos maior ou igual a 18 anos em 2014 e 2015. Para a realização deste trabalho, considerou-se dislipidemia a presença de níveis alterados de colesterol total maior ou igual a 200 mg por decilitro ou do LDL maior ou igual a 130 mg por decilitro ou do HDL menor ou igual a 40 para homens e menor ou igual a 50 mg por decilitro para mulheres. E as medidas antropométricas utilizadas para o rastreio foram a circunferência da cintura, o índice de massa corporal, a razão cintura-estatura e o índice de forma corporal. Foram realizadas análises de teste diagnóstico para estimar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, área sobre a curva por meio das curvas ROC, estratificadas por sexo e faixa etária. Nos resultados, foi possível identificar que houve diferenças nas medidas de rastreamento das dislipidemias por idade e sexo. Para os homens com idade menor do que 40 anos, a medida antropométrica com melhor desempenho para o rastreamento do colesterol total e LDL alterados foi a razão cintura-estatura, enquanto para o rastreio de HDL baixo foi o índice de massa corporal. Para aqueles com idade entre 40 e 60 anos, o melhor preditor foi a circunferência da cintura. Já entre as mulheres com idade inferior a 40 anos, a medida com o melhor desempenho de rastreamento para os desfechos de colesterol total e LDL foi o índice de massa corporal, e para o rastreio de HDL baixo, a razão cintura-estatura. Para aquelas entre 40 e 60 anos, o melhor preditor para o colesterol total e do LDL também foi a razão cintura-estatura, enquanto para o HDL foi a circunferência da cintura. Em relação aos idosos, em ambos sexos, a razão cintura-estatura apresentou melhor desempenho para o desfecho HDL. Logo, é possível identificar que a medida antropométrica de adiposidade razão cintura-estatura apresentou bom desempenho para o rastreamento de dislipidemia para a maioria dos grupos, com destaque entre as mulheres. Com esse estudo, será possível fornecer embasamento científico para a utilização de medidas simples e de baixo custo na prática ambulatorial para a detecção dos potenciais indivíduos em risco e com acometimento metabólico lipídico e também para a implementação de futuras medidas de promoção à saúde. Muito obrigada e até a próxima!